Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Que prazer enorme estar aqui com você. E hoje nós vamos falar um assunto muito sério, que esse novo coronavírus está tendo muito problema cardiológico, problema pneumológico, bem depois. A pessoa teve o Covid, depois desenvolve um problema, bem pela frente. Mesmo pessoas que não tinham nada antes. Quem vai estar aqui com a gente, doutor Scuderia, para falar sobre esse assunto tão importante? Mas eu vou fazer um reparo. Que roupa linda que você está, Nossa, hoje hein? eu estou toda de Silvia Marquesa, aproveitando que o doutor Scuderia falou, gente, que esse friozinho, nada melhor do que uma pashmina. Como é que chama isso aí? A pashmina. Pashmina. Na Silvia tem umas lindas. E ela vem hoje aqui no Bela Saúde ensinar você a fazer, sabe, colocar diferente. Olha que lindo. Isso aqui não parece um botão? E não é. A Silvia vai ensinar como fazer isso aqui com a sua pashmina. Então, não perca, porque hoje a Silvia vai dar com dicas sensacionais de como colocar a sua pashmina de um jeito diferente. Algo que fica assim... A pessoa olha e fala, puxa, eu quero fazer igual. Hoje a Silvia vai ensinar aqui. Bom, além da moda, nós vamos falar de complicações do Covid no coração, Dr. Paulo Ciconha, e complicações do Covid no pulmão, Dr. Rodrigo Todaro, cardiologista e pneumologista. Porque depois do Covid, as ondas que a gente vem tendo desde 2020, pandemia, começaram pessoas que tiveram o Covid muito leve a ter doenças cardíacas graves, a ter doenças pulmonares graves. Isso se dá porque nesses dois órgãos e outros mais, tem um receptor, a CA2, que é mais intenso nessas particularidades cardíacas ou pulmonares e explicando as complicações. Então nós vamos tirar essas dúvidas sobre isso. Então, gente, hoje o Bela Saúde tá demais, né? Então, você que está no seu cantinho aí com frio, pega a sua pashmina, que daqui a pouco a Silvia vai ensinar você como colocar. Não saiam daí, tem sorteio Raízes. Voltamos já já. Você se preocupa com a sua saúde? Ou só se lembra dela quando não se sente bem? Pensando em você, a H-Saúde visa sempre o bem-estar e a saúde de seus clientes. Disponibilizando atendimento médico, hospitalar e cobertura em todas as especialidades. H-Saúde. Seu plano, seu hospital. Estamos de volta agora com a Silvia Marquesa, já nos preparando para o inverno que está chegando. Eu amo usar essas pashmina, cachecol. A Silvia vai trazer depois as diferenças de um para o outro, mas hoje a gente vai falar como usar essa pashmina, que eu acho assim muito chique, deixa qualquer roupa bonita. Eu tô com hoje, não dá para vocês verem, mas eu tô com o modelo da Silvia aqui, Silvia, que eu tô amando. Mas lindo, antes, né? Eu quero te dar boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é uma delícia estar aqui com você, né, Cris? É muito bom te receber. O Bela Eu Saúde que agradeço. Fica bem mais leve, sabe? Todo mundo em casa gosta. E hoje a dica, tenho certeza que todo mundo está esperando, que eu já falei para um monte de gente que você ia ensinar a usar a pashmina. A minha, que eu tô amando, gente. O que você fez comigo aqui hoje, Silvia? Qual que é o que eu tô usando? Cris, eu vou mostrar para vocês como é uma pashmina. Normalmente, ela é uma peça retangular feita de lã, tá? Na Cristina, o que eu fiz? Eu coloquei ela normal e a gente colocou o cinto por cima. E olha que legal, ficou parecendo um casaco. Fizemos uma golinha. E olha que bonita que ficou, Cris. Ficou linda. E eu gostei muito da cor que você usou aqui, né? Você vê que... ficou bem, uma combinação bem bonita, né? Ficou alegre. Tons terrosos. Antigamente a gente usava pashmina, era preta, era aquele marrom mais escuro. Hoje as cores estão bem alegres, né? Tem de todas as cores. E eu gostei do xadrez também. O xadrez está vindo com tudo. E essa é uma lãzinha bem gostosa mesmo. E você tem bastante modelos na loja? Tem alguns. Já então, gente... está acabando. Então temos que correr lá. Olha que lindo que ficou o meu. Amei Ela é bem a cor. bonita.
E eu tô com um conjuntinho por baixo da Silvia também, gente, que é lindo, lindo, lindo. Que eu E ele é um amei. tecido bem gostoso também, bem para o gostoso. nosso clima. É. E é uma roupa que eu coloquei, que se você coloca um tênis, ela fica esporte. Se você Fica coloca um bacana, escarpão, já fica uma mais coisa elegante. Amei. E, Silvia, o que mais? Ou qual outro modelo que a gente pode usar aqui? Olha, a pashmina, vários modelos dão para fazer com ela, né? E ela esquenta bem, né, Silvia? Esquenta, porque a pashmina mesmo, gente, ela é de lã, tá? De lã de cabra. Então, ela esquenta muito, porque toda lã, ela esquenta muito, né, Cris? Esquenta. Quando é só lã. Agora aqui, gente... Eu não sei você em casa, mas eu só tô com o ombro aquecido. Tô com o pescoço aquecido, para mim já tá ótimo. E são os lugares que tem que ser aquecidos mesmo, né? Principalmente essa região aqui, cabeça, pescoço, as extremidades. Eles falam que tem que estar bem aquecidas, né? E ela deixa um ar muito chique, né? Eu acho muito chique. Eu acho que muda o look, né? Muda totalmente o look, né? E olha, aqui eu coloquei a pashmina. Vamos mostrar como é que Vamos. coloca. Ó, aqui eu coloquei a pashmina normal. Vou dar um nozinho aqui na ponta, gente. Vamos ver se eu não vou desmanchar meu cabelo. Ó, e vou torcer e passar pela cabeça. Você não precisa ficar segurando, porque às vezes incomoda, né? Você tá num lugar, aí toda hora você fica arrumando a pashmina. E olha que legal. Aí Você cruzou, você deu... Eu cruzei, eu dei um nó e passei na minha cabeça. Eu vou descruzar e vou cruzar de novo. E olha que legal. Aí vocês arrumam direitinho, fazem a gola, deixam mais abertinha. Aí vocês vão inventando. Mas olha que legal. Eu vou tirar de novo. Ó, só dei um nó na ponta. Peguei uma ponta e outra. Torci. Torciu. Esse que é o lance, Ó, gente. Essa torcidinha torci. que ela deu. E passei. Ó. E aí você vai arrumando. Aqui não tem como eu ficar me vendo muito para ver como é que tá, né? Mas acho que tá certa. E olha atrás. Olha que coisa linda, gente. Dá para fazer até uma gola, que aí você vai mexendo, vai arrumando, vai pondo mais pro lado e dá para mudar muito. E aquece. É como se fosse um casaco. E aquece. É muito quente porque é lã. A pashmina de lã, que ela não é, vamos supor, misturada com nenhum sintético, poliéster, ela esquenta mesmo, tá? Então, ela substitui tranquilamente um casaco, algo mais pesado. E né? agora, muitos eventos, né, Cris? Casamentos, formaturas. E o vestido de festas, ele não é tão quente. É um ou outro que você encontra com uma manga. E a pashmina, eu acho que enfeita o look. Dá para você chegar com ela, na hora de você chegar na festa, na hora de você sair da festa, você coloca e não passa frio. E uma peça bem importante para essa época. E chega chegando, gente. Porque chegar com a pashmina dessa, assim, bem colocada. Bem colocada, é bem legal mesmo. E agora nós vamos mostrar uma outra maneira que eu acho bem bacana, Cris. Que é quando a gente usar com o vestido. Que essa fica bem interessante. E ela fica muito elegante para usar com roupa de festa. Ó, coloquei do mesmo jeito que da outra vez. Opa, só que agora torceu tudo. Vamos lá. Vou colocar de novo. É bom que ela mostra tudo novamente, desde o comecinho. Desde o comecinho, coloquei. Deixa sempre igualzinho. Agora, gente, eu vou pegar esta parte e vou trazer pra cá. E agora a Cris vai me dar um botão. Olha, gente, é um botão simples com elástico. Botão. Pode pôr até moeda, né, Cris? Ó. Isso, aí eu vi, tinha que ter falado de moeda, mas ela colocou um botão grande, eu achei que quanto maior fica mais bonito. Quanto maior, mais bonito. Gente, ó, coloquei o botão por baixo. Dá pra ver? Ó. O botão aqui embaixo dos dois, ó. É interessante a gente falar que ele pega as duas partes. As duas partes, tá? Então, peguei uma parte, duas partes, ele tá aqui embaixo.
vou passar o elástico. Pega um elástico, peguei um marrom para vocês verem. Mas pega um elástico transparente, aqueles bem pequenininho. Tem aqueles de cabelo bem fininho. Bem fininho, parece um siliconinho. Isso, esse mesmo. Só que cuidado que ele é fácil de quebrar. Ah. Tá? E olha que lindo, gente. Gente. Não tô conseguindo, ó. Tá Olha que maravilhoso. Amei. Olha que demais que fica. Não parece que é um botão mesmo, não, né? parece que é um casaco mesmo, Casaco. né? Não sei. Olha que lindo. Olha que bonito que fica. Muito chique. Maravilhoso. E agora... Gente, quantas ideias, né, que a Silvia trouxe pra Olha, gente usar pashmina. São tantas que não daria tempo de mostrar todas. E podemos também só colocá-las, né? Assim, Não, só jogar, colocar só assim, ó. Opa, caiu o botão. É. Ó. Só de Ergue a jogar. gola e coloca ela assim também, ó. Olha que interessante. Também pode deixar assim. E olha que bonito. Você pode amarrar ela aqui atrás. Tá vendo, Cris? Ó. Você dá um nozinho aqui. Ela fica presa também. Às vezes um vestido, tomara que caia, fica bem interessante fazer isso. Muito Amarrar ela aqui atrás, aqui, ó. E deixar ela caída no ombro. Que ela fica bem firme, né? Não tem perigo toda hora ficar saindo. E agora eu vou colocar uma que é a mais tradicional, mas também muito legal. Para esse tipo de casaco que eu estou, fica muito bom. Ó, dobrar direitinho, né, gente? Aqui não tem em numa mesa, deixar sempre tudo certinho. Eu não tenho como fazer aqui muito direitinho, ó, mas deixei. Olha como eu dobrei. Deixei ela fina. Ela deixou meia retangular, meia fina. Tá vendo? Deixa ela fina, ó. Tá? Dobrei até pegar assim na mão, ó. Vou colocar para trás. Vou colocar de volta. O cabelo tem que ficar lá. Ó. Vou puxar um pouquinho. Essa parte eu vou passar para cá, ó. Tá vendo que eu passei para cá? Vamos puxar, ó. E ficou um buraquinho aqui. Tá vendo? Agora eu vou passar a mão por dentro. Só tirar o elástico. Vou passar a mão por dentro e vou pegar por cima. Entendeu, Cris? Ah, entendi. Ela faz como se fosse um assim. laço. Isso. Joguei para trás normal. Essa eu passei para cá. Enfiei a minha mão aqui embaixo, ó. Dá para ver bem, não dá? Isso. E agora eu vou pegar essa aqui por cima. E olha que legal. Ela grossa do jeito que ela é. Bem grande como ela é. E olha como ela ficou. Gente, essa é muito chique. E essa esquenta muito. Esquenta. E olha para usar com casaco. E eu tô com um blazer, olha. Se vocês não conseguiram pegar tudo, voltam o vídeo depois do Bela Saúde aí no seu Facebook ou no YouTube, que consegue ver. Eu vou ter que voltar 1000 vezes para ver, mas aprende. Mas, gente, sim. é bem facinho. Esse aqui não tem erro, gente. E esse esquenta bem, Silvia. Como a gente falou, ainda mais sendo de lã, essa é lã mesmo. Ela esquenta. Mas, olha, não tem segredo. Puxou aqui, passou para cá, enfiou a mão aqui e puxou aqui. E fica lindo, gente. E, ó, e como você pode ir abrindo, aí você vai mexendo nela. Que esse tipo de blazer que você tá ficou muito Olha, chique. não ficou muito legal? Lindo. E esquenta, gente. Essa parte aqui, estando aquecida, ajuda muito, Cris. E outra dica que também eu vou dar é da segunda pele térmica. Ah, isso é importante. Muita gente pergunta, né? Muita vale gente. a pena usar? Cris, vale. Porque o nosso clima não é muito tempo, né? Quer dizer, a gente tem pouco tempo de inverno. E a segunda pele, para o nosso clima, eu acho assim, é um investimento bom. Porque aquece mesmo. Eu, particularmente, não gosto de ficar pondo muita coisa uma em cima da outra. Eu coloco a segunda pele, uma malha e sei lá, um casaquinho. Ou já me esquenta. Pashmina, Ou uma pashmina, já esquenta.
Porque esses dias estava bem frio, né, Cris? Bem frio. E essa segunda pele, geralmente, tem a parte de calça também dela e a blusa, não é? A calça e a blusa. Tem a parte de baixo. E o interessante dela é que você pode colocar com jeans, com alfaiataria, com malha, que ela não atrapalha. Como se por baixo você não tivesse com nada. Ela adere ao corpo. E ela é uma tecnologia, né, que ela não deixa o calor sair. Então, ela esquenta térmica. muito. É uma tecnologia bem legal mesmo. O pessoal é diferente de uma meia calça de lã, não é? Ela não é uma meia, ela é própria, uma térmica mesmo. Ela é diferente. Diferente, você vai confundir, ela não é igual. A térmica, ela é diferente. Ela vai deixar o seu corpo aquecido mesmo, tá? Quando nós fomos para o Chile, eu não tinha levado. E eu achei que, gente, chegou num lugar, eles falaram, compra porque você não vai aguentar. E eu precisei comprar meia calça térmica e a blusa térmica. E foi o que esquentou. Então, gente, nós estamos chegando ao final desse bloco com a Silvia, ela sempre trazendo novidades, sempre trazendo um jeitinho de você em casa se tornar uma pashmina algo assim bem especial, né? Porque eu tô amando, sempre gostei, agora aprendi várias outras maneiras de usar. Silvia, eu queria que você deixasse um recado em casa para quem está nos assistindo desse inverno, ou desejar uma boa noite. Fala agora, o microfone é todo seu. Eu acho assim, a gente dá para fazer compra, sempre falei isso, no nosso guarda-roupa. Então, aqui eu tento, né, passar para vocês ou conseguir usar o que vocês têm em casa. E que é quem muito não tem uma pashmina? E quem não tem vai comprar na minha loja. Gente, tem cada coisa linda. Hoje eu fui lá, saí de lá, falei, Silvia, quanta coisa linda aqui, tá? Assim, de parabéns, Silvia, pela loja. Sempre com novidades. E o gostoso de ir na Silvia, gente, que você chega lá uma vez, você vê uma decoração. Daqui a pouco você vai lá, ela muda tudo. Isso é muito gostoso. Ela tá sempre para frente, sempre inventando, sempre com energia nova. Então, cada vez que eu vou na Silvia, parece que eu tô chegando numa loja nova de novo. É bom, né? É gostoso mudar. Ela muda. E é o maior prazer que eu faço. E você vê que ela recebe as pessoas. Eu gosto mesmo do que eu faço. E recebe muito bem, recebe com carinho. Obrigada, Cris. Não parece que está entrando numa loja, parece que está entrando na casa dela. Ela te recebe muito bem. Parabéns, Silvia. Obrigada, muito bom. Cris. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, até no próximo. Mês que vem a Silvia está aqui de novo, com novidades. A gente vai para um rápido intervalo. Vamos voltar daqui a pouquinho com o Dr. Paulo Siconha. A gente vai falar do Covid e o coração. Voltamos já já. Não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, agora recebendo aqui novamente o Dr. Paulo. Quero agradecer muito, porque sempre que a gente chama, vem, é muito bom ter aquele e todo mundo gosta muito. Quando eu falo com o Dr. Paulo, vem, nossa, o pessoal fica muito encantado. Ai, que bom, hoje tem coisa boa. Dr. Paulo, boa noite, bem-vindo ao Bela Saúde. Boa noite, eu que agradeço o convite, Cris, Cacá, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. O Paulo vem aqui para acrescentar e nós vamos tirar as tuas dúvidas sobre Covid e coração. Preste atenção que são coisas importantes. Porque muita gente teve Covid e depois passou um tempo e começou a ter problemas cardíacos. Isso realmente aconteceu, doutor? Sem dúvida, né? O Covid, ele tem um comprometimento, né, cardiológico que em alguns pacientes pode evoluir tanto durante a infecção como pós, né, infecção. Isso é uma coisa que não é assim uma frequência muito grande, porém, em alguns casos, nós acompanhamos no consultório, sim, senhor. Doutor, Pois não. vamos fazer uma teoria aí.
Eu tive Covid, recuperei, estou bem, não sinto clinicamente mais nada, mas assim, que cuidados que eu preciso tomar? Principalmente a parte de exercício, né? Sim, mas de forma geral, né, Cris? Subir uma escada, fazer um esforço, carregar uma caixa, um saco de cimento, sei lá. Que o cuidado que eu preciso ter? O ideal seria todo paciente pós-Covid fazer uma avaliação cardiológica, né? Isso seria importantíssimo para quem vai querer fazer atividade física ou para quem trabalha num serviço mais pesado, né, Cacá? Então, assim, seria interessante uma consulta clínica, né, para saber os sintomas que essa pessoa tem, né, se ela tem sintomas clássicos, que é cansaço, fadiga, palpitação, dor no peito. Esses são os 4 sintomas mais importantes. Paulo, tanto faz se o Covid foi assintomático, leve ou grave, UTI, internação, intubação e tal, ou entendeu o que eu estou perguntando? Se foi um Covid leve ou se foi um Covid importante, tanto faz? Não, então os extremos são diferentes, né? Covid gravíssimo, que precisou de internação em UTI, ventilação mecânica, um suporte ventilatório, né? Drogas vasoativas. Então, foi um caso gravíssimo, com um comprometimento pulmonar acima de 70%, né? Esses quadros geralmente são prolongados. Então, esse paciente fica muito tempo internado. Ele tem uma perda de massa muscular enorme, né? Então, é um paciente que tem que começar com uma atividade extremamente leve, fisioterapia, tanto motora quanto respiratória, né? Então, esse é o caso grave. O caso leve ou assintomático, geralmente é bem mais brando os sintomas. Mesmo assim, é orientado que esse paciente faça, que se ele, por exemplo, se ele faz academia, que ele retorne para a academia com 50% do volume de carga que ele fazia antes de ter o Covid. Entendeu? Nossa, isso é importante. 50% a menos. Mas quais as doenças no coração? Nós estamos falando do Covid. O que causa o Covid no coração das pessoas? A parte cardiológica que mais é acometida, né, seria o pericárdio, dando uma pericardite. O pericárdio é uma membrana que envolve o coração. É uma membrana que envolve o coração e essa membrana pode inflamar, dando uma pericardite. Isso é muito comum em processos virais no geral, né? Mas no Covid nós estamos vendo pacientes que evoluem com isso. Então, pericardite, a outra seria a miocardite, que seria uma inflamação no músculo do coração, né? Essa é uma inflamação que acontece com um pouquinho mais frequência, né? É rara também, né? Mas nós notamos aí uma frequência um pouco maior, principalmente em casos mais graves, né? Outro quadro, infarto do coração, porque a própria inflamação que a pessoa tem pode fazer com que a plaquinha de gordura que está quietinha lá se rompa. Então essa placa ela rompe e forma um coágulo nesse local e o fluxo de sangue é interrompido, causando um infarto do coração. Arritmias cardíacas também é uma coisa que a gente costuma ver. E hipertensão pulmonar, que é uma alteração devido a um comprometimento pulmonar, né, Cacá? O pulmão fica rígido, né? Ele perde a expansibilidade e isso compromete o lado direito do coração, né? Que é o chamado cor pulmonale. É difícil ele mandar sangue para esse pulmão. Então, né? esses 5 doenças que são mais responsáveis. Essas ocorrências, Paulo, para ficar gravado, você falou no começo, mas quais os sintomas que a pessoa teria? Ou seja, o pós-Covid, que sintomas que ele teria para procurar uma avaliação cardiológica e tudo mais, né? O que a gente nota no consultório é que a maior queixa é cansaço. Cansaço, falta de ar, dor no peito, tá? Algumas pessoas queixam também de palpitações, mas o cansaço e a falta de ar é o que é mais frequente, sem dúvida, sem dúvida. Então, grava aí, gente. Cansaço e falta de ar é um dos sintomas mais frequentes. Se você nota que isso está aumentando, procure ajuda, procure informação médica. Mas essas doenças que a gente está falando,
pode acontecer só se as pessoas já tinham a predisposição a ter esses problemas cardíacos ou a pessoa não tinha nada. De repente, teve o Covid. Aí pode acontecer também nessas pessoas? Sim, sem dúvida. Vamos falar um pouco das que já tinham, né? Então, as pacientes que já eram cardiopatas, por exemplo, tinha uma insuficiência cardíaca, ela tinha arritmia, ela já tinha sofrido um infarto, já tinha feito uma cirurgia cardíaca. Essas com comorbidades são pacientes que tinham uma probabilidade de ter uma evolução pior, certo? No caso de quem tinha um coração normal, pode, com certeza, se você ter algum comprometimento do vírus no pericárdio, no músculo, nas artérias, né? Então, tudo isso a gente costuma ver, mas mais comum em quem já tinha o problema de base e mais comum também em casos mais graves, né? Com certeza. E Paulo, que exames que devemos fazer ou que devam ser indicados? Eu sei que é bem ponto a ponto aí, caso a caso, mas acho que uma geral só para o pessoal gravar. Primeiramente, né, a clínica sempre é soberana. O exame é um complemento, né, para o nosso diagnóstico, né? Então, primeiro conversar com o paciente, ver quais são os sintomas dele, qual foi a gravidade desse quadro de Covid que ele teve, se ele precisou tomar algum medicamento, se ele precisou de suplementação de oxigênio, se ele precisou de internação em enfermaria ou UTI, e aí você já vai triando esse paciente. Exames assim, que a gente costuma fazer como rotina para todo paciente pós-Covid, seria um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Esses dois exames seriam, assim, a rotina para a gente. Pelo menos um início. Pontapé inicial. Pontapé inicial para você ter uma avaliação melhor, né? Agora, uma coisa que está na mídia. A gente sabe, entre nós cristãos, que é fake news, mas está todo mundo comentando que a vacina tem aumentado os problemas cardiológicos. Muita gente que não tinha nada, tomou principalmente a 3ª ou 4ª dose, e daí desenvolveu algum problema cardiológico. Isso tem fundamento, doutor, ou é realmente fake news? Olha, então, alguns estudos mostraram que a infecção pelo Covid-19 que causa a maioria das alterações no coração, e não os efeitos colaterais da vacina. Então, a própria infecção viral é mais responsável do que a vacina. E a vacina, por outro lado, ela evita que o paciente evolua para uma doença grave. Isso é importantíssimo gravar, porque o fake destrói uma história, né? Eu tenho gente que até hoje não quer ser vacinada. Isso precisa ficar bem demonstrado, que é muito perigoso, porque apesar de a gente estar numa fase, nós estávamos discutindo isso antes do programa até, vamos falar, tivemos lá Gama, Delta, agora o Omicron, que pega, Cris, muito fácil. Num churrasquinho, num jantarzinho, numa reuniãozinha, no casamento, no batizado, no aniversário, pega muito fácil. Então, se vai ter, quem segura a vacina? Qual é o problema da vacina que a gente está vendo? Ela não é como a da gripe, que, né, Paulo? Um ano eu estou tranquilo. Não, ela vai ter que ser tomada a cada 6 e talvez em menos tempos, até que eles descubram uma vacina mais estável. Sem dúvida. Né? Mas isso vai ter que tomar vacina, não tem jeito, porque ou arriscar pegar uma doença com essas gravidades que nós estamos vendo. Tá? Então, porque esses infartos não têm relação com a vacina. Pode ser nunca com a doença, não com a vacina. Mais relacionado com a doença, mesmo porque a Delta, que foi do ano passado, que era extremamente grave, né, ela comprometia, né, a gente notava a parte vascular. Né, era a parte vascular do corpo. Então, aumento de trombose, aumento de infarto, aumento de embolia pulmonar, nos casos mais graves, né? A Omicron, que foi a que começou agora de janeiro para frente, ela é relativamente mais leve. Os pacientes queixam de uma dor de garganta, né? Uma coriza, uma dorzinha leve de cabeça, uma febrinha leve, subfebril, 37,5, aquela coisa assim, mas assim, que não tem um comprometimento sistêmico, né? Então, raramente pega pulmão, né, Cacá? Raramente. E o que diminuiu muito as internações e tudo mais, né? E a gente
também alega isso a maior quantidade de pessoas vacinadas, né, Paulo? Não, sem que dúvida. Melhora muito A vacina o quadro. não evita de você pegar, evita de você evoluir mal. Evoluir Esse para é um o caso grande grave. lance, esse é o grande esse que é o lance. grande. Agora, vamos falar de criança. Eu sei que o doutor não é pediatra, mas vamos falar das crianças que tiveram Covid. Elas podem realmente ter uma miocardite, alguma coisa relacionada ao coração? Então, olha, se você pegar uma população sem Covid, tá, em torno de 2 a cada 100 mil crianças, 2 a cada 100 mil apresentam um quadro de pericardite, de miocardite, por algum vírus. Estamos falando, Cris, é importante frisar, não Covid. Não Covid, a Pegando criança que população não tem normal, Covid. Antes da pandemia. Antes da vamos falar assim. pandemia. Então, 2 para 100 mil. Teve um estudo feito pela CVC, lá dos Estados Unidos, né, controle das doenças, e lá mostrou que 11 crianças de 5 a 11 anos que tomaram a vacina da Pfizer, 8 milhões de doses, 8 milhões, apenas 11 crianças tiveram um quadro de miocardite. E essa miocardite foi leve, só com repouso e medicamento sintomático, a pessoa recuperou. Então, veja que não é uma doença grave. Estatisticamente, a gente fala não foi significante, é a forma Sem que a gente dúvida. publica os trabalhos. E Paulo, essa história das crianças, parece que o grande lance é os receptor, a CE2, né? Que eles têm menos receptor e por isso, por exemplo, o coração tem bastante receptor a CE2, no adulto a criança tem menos e o Covid acabou tendo muito menos em criança e consequentemente as complicações, né? Sem dúvida. Essa é a grande mudança. Mesmo aí. em 2021, né, Cacá? Você vê que isso da UTI pediátrica estava praticamente, não tinha caso de Covid. Né? Por enquanto que a UTI adulta estava lotada, precisou abrir outra UTI. Você pega no pico da pandemia, exatamente. Né? Então, graças a Deus, as crianças foram muito poucos. Né? E defendendo a vacinação, por que vacinação desse grupo de 5 para frente? Porque eles são grandes transmissores, sem muitos sintomas. Como a gente, pensando na dengue agora, que está muito em alta, por que tratar? Porque passa muito de pessoa a pessoa e as crianças seriam os transmissores do Covid, né? Fazendo uma analogia, né, aí. Escolas, com todas juntas, né? É difícil você controlar isso. Bom, agora nós estamos falando, já entrando um pouquinho na parte desse inverno, que também, com certeza, o consultório do doutor também, independente do Covid, sempre lota, né? Porque o inverno, realmente, o exame cardiológico aumenta, né? A sua procura. Sim. Então, como que, agora a questão não só do Covid, mas na questão do inverno, como que a pessoa pode ajudar a prevenir um pouco esses problemas cardiológicos, que é comum agora? Comum não, mas é agora no inverno, né? O inverno, veja bem, vamos deixar claro uma coisa. A mudança da temperatura, Cris, tá? Você está lá com uma média de temperatura de 30 graus. Você tem bruscamente uma queda para 15 graus. Você entendeu? Você tem uma queda muito rápida de temperatura. Isso que causa o problema. Não o frio depois que ele já está estabilizado. Choque térmico. É a mudança de temperatura, a queda muito abrupta que aumenta o risco principalmente de infarto. Então, temperaturas abaixo de 16 graus já liga uma luzinha vermelha, porque aumenta muito o risco de alterações de pressão arterial, então aumentando o risco do AVC, né? E de uma ruptura de uma placa, dando um infarto aí por uma estabilização, né, de uma placa de gordura. Então, sem dúvida, essa mudança de temperatura, nós notamos, sempre tem um aumento do número de infarto. Né? Então, Paulo, vai a pergunta. Prevenção. Então, esse era. Doenças cardiovasculares, principal causa de morte no mundo. No mundo. Covid pega coração. Como é que nós podemos falar para o pessoal se prevenir junta inverno, E aumentando as doenças cardiovasculares e o Covid empurrando o goela abaixo aí? Bom, primeiramente, continuar tomando os cuidados que foi tão falado aí no começo da pandemia, né? Infelizmente, não dá para tirar a máscara em ambientes fechados,
né, em locais que tem são muito aglomeração de pessoas, né, porque a gente nota claramente, teve um evento, na outra semana aumenta o número. Bastante. Isso está, assim, mostrando que está acontecendo mesmo. Além disso, então, tomar as medidas de precaução, a vacinação, principalmente a dose de reforço, né? Quantas vierem, vamos pensar assim. Isso, mas pelo menos hoje é a terceira dose, né? Pelo menos essa. E continuar cuidando dos fatores de risco para doença cardiovascular. Não esquecer não pode deles. esquecer. Poxa. Né? Você não pode esquecer da hipertensão, do diabetes, do colesterol, da atividade física, do controle do peso, né? De abandonar o tabagismo, né? De reduzir o estresse, né? Porque o que o Covid trouxe, que assim a gente nota que isso aumentou assim exponencialmente, transtorno de ansiedade. Muito. Tá? As pessoas com medo de sair de casa, medo de pegar a doença, medo de ter uma forma grave, principalmente pessoas que tiveram amigos, parentes que faleceram, né? Isso gerou um transtorno de ansiedade muito grande. E eu falo hoje, Cacá, meu consultório, 30% hoje é transtorno de ansiedade com síndrome do pânico. Frequentíssimo, Paulo. Muito comum. Difícil muito comum. um paciente que não tome algum tipo de ansiolítico. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o primeiro sintoma que a pessoa tem quando ela está sofrendo de transtorno de ansiedade é o quê? Palpitação. Sente aquela palpitação, sente aquele aperto no peito, e aí ela fala que eu estou sofrendo de coração, vou no cardiologista primeiro. Você entendeu? Então, assim, é muito grande essa procura, né? Bom, gente, o bate-papo aqui com o Dr. Paulo é sempre muito bom, mas nós estamos chegando ao fim desse bate-papo, mas ele vai voltar aqui outras vezes, a gente vai falar mais sobre hipertensão, que eu gostei muito que você falou aí, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo aqui o Dr. Rodrigo, falar um pouquinho do pulmão e o Covid, né? Como a parte respiratória agora. Não saiam daí, voltamos já já. Somos a Raízes, farmácia de manipulação de Matão. Olhar para a nossa história nos faz ter certeza de que estamos no caminho certo. É preciso olhar para frente, criar o novo para fortalecer a nossa essência, preservar a nossa tradição. Em 31 anos de história, se aprende muito que a fórmula para se ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Raízes, 31 anos. Estamos de volta agora no Bela Saúde, recebendo o Dr. Rodrigo aqui, que é sempre um prazer enorme recebê-lo. Falo que, olha, hoje nós trouxemos 2 médicos aqui que tem um público grande, né? Que são 2 pessoas muito queridas. Que legal, quando você dá um toque. Rodrigo, vamos lá. Oba! Vamos, sempre de prontidão, sempre querendo trazer informação para o pessoal, e isso é muito bom, porque é alguém que lê, que estuda e vai te trazer informação atualizada, sem fake. E fala isso é o mais bem, importante. Então, boa noite, Dr. Rodrigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui de novo com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre essa síndrome pós-Covid, né? Que agora a gente está pegando esses casos, então é bom esclarecer um pouquinho disso. Doutor, que aumentaram bastante os casos, né? Esse Omicron aí, você fez uma reuniãozinha, a chance de pegar é grande, diga de passagem. Ela tem uma chance de transmissão muito maior que as anteriores, né? Em relação a alfa, beta, delta, enfim. A nossa sorte é que ela tem uma gravidade muito menor em relação às anteriores. É claro que a gente também já está vacinado, já tem 3 doses, alguns com 4ª dose. Então, acho que isso também fez com que essa variante nova não trouxe tantos casos de internação, óbitos, como as anteriores, né? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a vacinação é a grande diferença, juntando com o vírus, talvez, que perdeu mais força e não tão virulento, vamos falar assim, né? Mas ele contamina bem mais rápido. A transmissão é maior, Cris. É muito maior, né?
Bom, vamos falar então de pneumonia, né? A pneumonia pós-Covid, existe isso? Existe, principalmente naquelas variantes anteriores, né? Essa variante Ômicron, dificilmente a gente tem tido essa inflamação relacionada ao Covid no pulmão. Existe a pneumonia viral, causada pelo Covid, e existe uma outra condição, Cris, que é a pneumonia secundária. O vírus abriu espaço para uma bactéria se instalar. Então, existem essas duas condições. A anterior, a alfa do ano passado, aquelas que eram mais virulentas, atingiam mais o pulmão, e a Ômicron, dificilmente a gente tem visto essas complicações pulmonares, né? Pegando uma explicação aí. O que o Covid causa vamos falar de pulmão e vias aéreas superiores, porque a gente pegar todas as cepas aí. Na verdade, assim, existe essa complicação que nós citamos da pneumonia, que é a mais comum, secundária por infecção bacteriana, pós-quadro infeccioso pela Covid. Então, existe a inflamação do vírus no pulmão, vamos dizer assim, há uma inflamação relacionada ao vírus, a imunidade local do pulmão cai e uma infecção bacteriana secundária se instala naquele local, causando uma pneumonia bacteriana. Outra complicação, não tão infrequente assim, é a embolia. Os fenômenos trombóticos também que são relacionados à Covid. Então, pacientes que têm já um estado de hipercoagulabilidade, têm uma trombofilia, pacientes idosos, eles podem evoluir para uma trombose, né? Seja por a distância proveniente dos membros inferiores, como também trombose in situ, localizada no próprio foco de inflamação da Covid no pulmão. São as complicações mais comuns, as mais graves. E, claro, insuficiência respiratória, aquele paciente que vai direto para a UTI, que é entubado, né? Então, são essas mais comuns que a gente pega, principalmente naquelas que a gente ainda não tinha, naquelas ondas anteriores que a gente não tinha vacinação ainda totalmente completa. E sintomas? Como é que a pessoa, vamos supor, saber que está com algum problema pulmonar, teve Covid, passou um tempo, quais sintomas que ela vai ter para saber que ela realmente está tendo uma pneumonia ou alguma outra complicação? Na fase aguda, Cris, os sintomas são, né, gripe, resfriado, começa com uma dor de garganta, evolui com tosse. Quando ela vai perceber que está evoluindo com a pneumonia? Quando passou de 5 dias de febre, houve uma mudança na cor da secreção, ela tinha uma tosse com uma secreção clarinha, depois ficou mais amarelada, esverdeada, começou a ter um desconforto para respirar, começou a ter falta de ar, uma dor torácica. Então são sintomas que ela tem que ligar um sinalzinho de alerta que ela pode estar evoluindo com uma infecçãozinha bacteriana, uma pneumonia secundária. Tá. E Rodrigo, e que exames normalmente o pneumologista, ou mesmo o clínico, porque às vezes não dá para atender todo mundo, deveria pedir para esse pessoal? Quais os exames diagnósticos aí, vamos falar assim? Claro, primeiro tem que saber se é Covid ou não, porque muitas doenças podem simular. Exame de sangue para mostrar, tá? Fazer o PCR, né, primeiro, para saber se é Covid, porque muitas vezes simula uma gripe, né? Confunde bastante. Confunde, ou às vezes o paciente faz um sintoma, um teste só. Às vezes esses testes, né, às vezes tem que fazer novos testes em seguida, o autoteste. Não pega naquele dia correto para o teste. Dia, faz no dia errado, a gente tem que refazer. Às vezes até é necessário o PCR, que é aquele que demora 5 dias para ficar pronto. Fazendo o diagnóstico e depois a gente vai fazer alguns exames complementares. Exame de sangue, um PCR, que é um marcador de inflamação. Alguns casos a gente faz um raio-x ou uma tomografia de tórax também. Né? Nesses pacientes que têm um histórico já de idade, tem uma chance de evoluir para uma coagulopatia, a gente pede um exame chamado dímero D, que é um marcador de coagulação. Enfim, cada caso a gente conduz de uma forma diferente, né? Cada caso é um caso. Exato. Às vezes o paciente com sintoma leve, principalmente nessa nova onda, às vezes é só a avaliação clínica, um exame físico, medicação, retorno, às vezes exames talvez só numa fase após a infecção aguda a gente costuma pedir. Então, mas uma pessoa antes do Covid não tinha problema nenhum pulmonar, não tinha nada. De repente teve Covid e começou a apresentar um monte de problema. Pode acontecer?
Pode acontecer, Cris. Pode acontecer. Às vezes a gente tem visto assim, casos leves até. Pacientes que tiveram sintomas leves, não tinham comorbidades, eles podem evoluir com aquela chamada COVID longa, que são aquelas sintomatologias que acontecem após 12 semanas do início dos sintomas da COVID. Isso está bem descrito na literatura, não só os pacientes que ficaram internados em UTI, com sintomas graves, intubados, têm essa COVID longa, sintomas persistentes. Às vezes, pacientes com sintomas leves, está descrito mais de 55 sintomas dessa síndrome da COVID longa, e mesmo o paciente rígido, que não tinha, como você citou, nenhuma doença de base, uma cardiopatia, uma diabetes, eles podem desenvolver sintomas ao longo do tempo. Sintomas respiratórios, fadiga crônica, sintomas neurológicos como perda do olfato, paladar, cansaço, queda de cabelo, são sintomas muito comuns, uma falta de ar, muitas vezes persistentes. São sintomas que a gente vê, às vezes, no paciente rígido, paciente saudável, paciente jovem, onde a COVID desencadeou. A COVID, o indivíduo teve, fizemos os exames PCR positivo, enfim, diagnóstico feito. Esses pacientes, ele não tinha história antes, não era tabagista, nada, evoluir para um DPOC ou para uma fibrose pulmonar? A fibrose, ela tem uma chance de evoluir nos pacientes mais graves, aqueles que ficaram entubados. Esses que tiveram Covid com UTI, entubado. Exatamente. Então, tem um estudo que fala que cerca de 1/3 dos pacientes que tiveram necessidade de intubação, ficaram em UTI, eles podem desenvolver ao longo de um ano algum grau de comprometimento no interstício pulmonar. Uma fibrose, uma doença crônica adquirida pela necessidade de intubação, pela estadia na UTI e com comprometimento parenquimatoso, extenso. Então, esses pacientes podem evoluir e a literatura fala em 30% e ao longo de um ano eles podem ter algum grau ainda de comprometimento. A fibrose é muito, não diria muito comum, nesses pacientes sim. DPOC, que seria uma alteração estrutural relacionada ao COVID, isso eu creio que ainda não tem nada descrito. A não ser que ele já tiver. Para quem está em casa, o que é DPOC, né? Exato. Eles estão falando aí, eu falo, mas tão olha... facilmente assim, né? DPOC. Quem está em casa, mas o que é isso que eles estão falando? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é antigo enfisema e a bronquite crônica. Eles englobaram nessa sigla chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC. Explicou, agora nós estamos entendendo. E, na verdade, assim, o que a gente vê, às vezes o paciente adquiriu a COVID, a DPOC é uma doença até subdiagnosticada. Com a COVID, ele foi avaliar o seu pulmão, fez uma tomografia, apareceram áreas de enfisema, ou numa espirometria também, e aí sim a gente começa a investigar, ele já tinha um enfisema anteriormente, que foi um gatilho para ele manifestar os sintomas. Uma pré e o Covid deu um empurrão. Exatamente. E crianças podem ter complicações pulmonares mais sérias assim, pós-Covid? Crianças geralmente elas têm uma chance de evoluir com sintomas mais leves, desde as crianças menores até os adolescentes, elas tendem a não ter tantos sintomas graves quanto os adultos, Isso algumas explicações, Uma delas, por exemplo, eles já têm contato com vários vírus da infância. Dentre eles, outros coronavírus que não o SARS-CoV-2. Então, eles já têm uma certa imunidade adquirida por essa infecção prévia e uma espécie de reação cruzada, Imunidade cruzada para esses vírus. Então, eles têm uma proteção maior. Outra situação é que eles têm uma expressão maior daquela enzima, que o proteína spike no vírus se liga na célula. A CE2, que é a ACE2, Receptor, que é enzima angiotensora conversora de angiotensina.
Então eles têm uma expressão maior, né, dessa enzima, e menor, e não se liga tanto à proteína, desencadeando esses sintomas de Covid na criança. Por isso, bem mais leve o quadro clínico deles, né? Também. E tabagistas, porque tem aqueles fumantes que tiveram Covid. Conselho você pode dar para esse pessoal ligando ao Covid aí. Covid. Sim. Ou mesmo ao inverno agora, né? O tabagista, né, ele já tem uma imunidade, vamos dizer, local, pulmonar, menor, né? Tem menos células de defesa, menos anticorpos. Então existe uma chance maior dele tanto contrair o Covid quanto ter uma forma mais grave, né? Então acho que seria o momento agora, né? Quem fuma já tem que pensar nisso, porque se contrai o Covid pode desenvolver uma forma mais grave, pode estar mais vulnerável também, né? De uma certa forma, a contrair. Então acho que é mais um estímulo para quem tem esse hábito de fumar, parar pela pandemia também. Mais um empurrão que o Covid dá. Nós tivemos muito assim. Idoso, problemas sérios com Covid. Diabéticos, com mais propensão a ter uma doença mais grave. E entrou nesse pacote aí obesidade, que eles evoluíram bastante, principalmente naquela fase tromboembólica da outra versão do Covid, né? Não tanto a do Omicron. Mas e os asmáticos, que complicaram muito com o Covid também, né? E que cuidados que eles têm que tomar? Sim, obeso foi uma situação assim, naquela fase que a gente teve, que a gente não tinha disponibilidade das vacinas ainda, a gente viu que era o grupo que mais complicava. Sim. Mais complicava. O obeso mais até que o paciente idoso, mais que o paciente pneumopata, cardiopata. A gente via que o índice de massa corpórea acima de 30, a chance dele complicar era muito maior. Enorme. E se juntasse, Rodrigo, obesidade e asma, vamos falar que tinha uma patologia, uma DPOC aí junto, comum deles, né? Essas explicações, que cuidado que esse pessoal tem que tomar. Se está a obesidade ainda ali, se a asma que é adquirida está aí, cuidados que tem que tomar. O asmático, né? Ele não tratado, ele tem uma chance maior de evoluir mal, né? Então, assim, quando a gente tem uma medicação que o paciente asmático, ele é um paciente que muitas vezes ele se sente bem, camufla os sintomas e ele não percebe os sintomas e ele não usa o medicamento contínuo. Esse é o grande problema do asmático. E os medicamentos de escolha para asma são os corticoides inalatórios, são as famosas bombinhas. Se ele usa a bombinha, ele também diminui aquela expressão daquela enzima, impedindo com que o SARS-CoV-2 penetre na célula. Então, ele tratando a sua asma, ele vai ter menos chance de complicação. Então, é controverso que o asmático tem mais gravidade ou evolui mal, com mais internações. Porque se ele trata direito com corticoide, ele tem menos chance de evoluir mal. E a própria inflamação do asmático, que é o atópico, né, aquele paciente que tem alergia, ele também, de uma certa forma, protege contra o SARS-CoV-2, por incrível que pareça. Então, isso é um pouco controverso, que o asmático parece que não internou tanto quanto a gente imaginava, diferentemente do obeso, como a gente comentou, do cardiopata, do paciente idoso, mas o asmático teve essa peculiaridade. Eu acho, Rodrigo, que a matemática seria a mesma. Diabetes controlado, indivíduo normal, mais protegido contra tudo, infecções, Covid e afins. Hipertenso controlado, mais protegido. Asmático, medicado, controlado, mais protegido, seria a mesma matemática, vamos falar assim, né? Perfeito, é isso aí. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho rapidinho, porque nosso tempo está quase lá. Bendito tempo. Vacina, tudo bem. Não, vamos falar não só da vacinação da Covid, que a gente cansa de bater nessa tecla, que deve tomar tudo, mas quais outras vacinas que o doutor recomenda para essa época agora de inverno? Quais as outras vacinas? Acho que é da gripe, né, Cris? A gente sabe que agora é uma época sazonal do vírus influenza. Então e pode tomar perto da vacina da gripe? Da Covid, pode tomar. Pode tomar, exceto crianças menores de 12 anos. Aí você tem que dar um intervalo de 2 semanas. Então a da gripe, então, qual? Gravando, repete, Rodrigo, por favor, para o pessoal gravar. O paciente que tomou a vacina da Covid com menos de 12 anos
tem que esperar 2 semanas para fazer a da gripe. A da gripe. Mas é Acima recomendado tomar da gripe. E essa gripe é uma vez por ano, né, doutor? A gripe uma vez por ano. Uma vez por ano. E tem mais alguma Pacientes outra? que tem, pacientes pneumopatas, né? Pacientes com uma certa idade, acima de 55 anos, diabéticos, cardiopatas, a gente recomenda que faça a pneumocócica também. Que tem 2 que são disponíveis, né? Inclusive já estão na rede SUS, que é a Prevenar 13 Valente e a Pneumo 23. Então, também os pacientes podem procurar o centro de saúde, aqueles que têm indicação, que levam uma recomendação médica, para também fazer a pneumocócica. Então, gente, a vacinação. Agora nós vamos para o nosso sorteio. Sorteio, Cris. O pessoal fica esperando em casa, então não adianta o tempo estar correndo, que a gente Vai lá, tem Rodrigo, que fazer o sorteio. escolhe o sortudo aí. E olha, Uma essa sortuda. semana tem bastante gente participando, hein? Vamos ver. Rosa Maria Dias. Rosa Maria Dias, parabéns, Rosa. Parabéns, Rosa. Ganhou, a Cris. Rosa, ela vai ganhar um sabonete da Raízes. A Rosa sempre fica na expectativa. Hoje eu ganho, hoje eu ganho. E hoje você ganhou, Rosa. Parabéns. É muito bom saber que você assiste o Bela Saúde, que você está sempre participando. Um beijo grande, viu? Fiquei muito feliz que você ganhou. Doutor Rodrigo, eu queria que você deixasse em casa um recadinho agora para esse inverno, quem está em casa nos assistindo. Alguma coisa que pode ajudar a não ter essas gripes, essa tal da Covid, que agora voltou um pouquinho. O doutor falou que já voltou. Eu vi também pelo boleto do hospital que realmente até as internações voltaram, né? Um recadinho para quem está em casa nos assistindo. Eu acho que agora é época, né, para a gente ter esse cuidado com a vacinação. A gente sabe que a vacinação da gripe, a procura é muito baixa, tem que melhorar bem, né? Os postos de saúde já têm disponíveis. As pessoas que são contempladas para fazer a pneumocócica também fazem. E as medidas gerais, né, Cris? Evitar aglomeração nessa época, né? Tentar ter um cuidado bom de alimentação, hidratação, né? Praticar exercício. São cuidados gerais, né, que a gente sabe que é importante para todo mundo. E no inverno, mais importante ainda, né, para que não tenha essa circulação do vírus influenza e as pessoas não tenham complicações relacionadas a ele, né? Bom, doutor, vou deixar o Escudelé finalizar o programa hoje. Vou deixar um recadinho para quem está nos assistindo também. Gente, vamos gravar uma coisa. Inverno sempre teve mais influenza, gripe. E o Covid está por aí, não podemos esquecer dele. O Covid hoje é classificado para nós como uma doença sistêmica. A gente acabou de ver as complicações que dá no coração, as complicações que dá no pulmão. E lembrar que vacina dá raríssimas complicações. Nós vimos as estatísticas 000 não significante. Vacinar é preciso. Que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fiquem com Deus. Até na próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.